Olá, meu nome é Nayara Belmonte, eu sou nutricionista, eu trabalho com foco em comportamento alimentar. E se você está me assistindo, seja muito bem-vinda à segunda semana Liberte-se das Dietas. Essa semana é uma semana destinada especialmente para mulheres que já estão cansadas de fazer dieta, que já entenderam que elas não funcionam, mas que se sentem perdidas, com medo e ao mesmo tempo querem melhorar a sua relação com a comida. Então fica comigo e presta atenção agora no que eu vou te falar. Nessa semana eu vou te mostrar os 3 pilares do comer intuitivo e o que você pode começar a fazer para se libertar da mentalidade da dieta e começar a transformar a tua relação com a comida. Bom, deixa eu te explicar que esse negócio do comer intuitivo, ele não é um achismo, né? O comer intuitivo, ele tem um embasamento científico, no qual eu consolido o meu trabalho. Hoje meu trabalho é baseado nos 10 princípios do comer intuitivo, que ele foi desenvolvido por 2 nutricionistas norte-americanas, a Evoli Tribole e a Elise Hatch, não sei bem como se pronuncia. Então existem técnicas para te ajudar a resgatar o teu comer intuitivo e é nisso que eu baseio o meu trabalho. E se você está de certa forma um pouco resistente em acreditar nisso que eu estou falando, você está no lugar certo. Eu te convido a ficar comigo no restante do vídeo e escuta só o que a Janice tem para te falar. Eu percebi que eu posso comer de tudo, né? Eu não preciso me privar de tudo o tempo inteiro. Eu posso comer um pouco quando eu tiver vontade. Então agora eu como aquele chocolate e eu não tenho mais compulsão, porque eu como aquele chocolate que eu queria naquela hora e pronto. Antes eu não tinha esse domínio, então é como se agora eu tivesse um certo domínio sobre o meu corpo. Bom, então quando eu falo que eu não acredito em dietas, isso também não é um achismo. Eu quero mostrar para você agora esse artigo que fala da ineficácia das dietas. Pessoas voltam a reganhar o peso depois de fazerem dietas restritivas. Olha só. Bom, esse estudo foi um estudo feito apenas com mulheres, tá? Foram mais de 44 mil mulheres. Essas mulheres, elas tinham meia idade ou eram um pouco mais velhas. E dentre alguns dados, que esse estudo avaliou, ele avaliou o impacto do efeito sanfona. Então, só para você entender, na literatura, eles chamam as pessoas que passam pelo efeito sanfona de cicladoras, aquele ciclo de perda e reganho de peso. E nesse estudo, era chamado de sanfona grave, tá? As mulheres que tinham uma perda intencional de peso de 9 quilos, pelo menos 3 vezes num período de 12 anos. E as mulheres também, que eram classificadas como sanfona moderada, elas perdiam metade desse peso. Então, era cerca de 4,5 quilos, também pelo menos 3 vezes no período aí de 12 anos. O que os autores descobriram? Que aquelas que eram consideradas cicladoras, tanto as que perderam 9 quilos ou as que perderam 4,5 quilos, elas ganharam mais peso ao longo desses 12 anos do que aquelas que não eram consideradas cicladoras. Então, mostrando outros números, a essas mulheres que não passaram pelo efeito sanfona, ao longo, na verdade, de 20 anos, apenas 40% apresentavam sobrepeso e obesidade. Já as que tinham passado por esse efeito sanfona, tanto as moderadas quanto as graves, o percentual de sobrepeso e obesidade praticamente dobrava, chegava a 74% naquelas que eram considerados efeito sanfona moderado e 87% daquelas que eram considerado efeito sanfona grave. Então, esse estudo, ele vai de encontro à questão de que ao longo dos anos, as pessoas que fazem dieta, que entram nesse ciclo de dietas, que eu vou falar mais pra frente para vocês, engordam ainda mais. E eu sei que você pode estar um pouco desconfiada, Afinal, você ouviu a vida inteira que tem que fazer dieta, você fez as dietas, E viveu acreditando que fazer dieta é o único caminho para comer saudável e emagrecer, não é verdade? Mas para um pouco para pensar comigo agora. Quero te fazer uma pergunta. Será que as dietas têm te ajudado a emagrecer? Talvez você fale assim, Nayara, é óbvio, quando eu fiz dieta eu emagreci. Mas pare e pensa a longo prazo. Tudo aquilo que você já fez
por conta das dietas restritivas, você conseguiu sustentar o peso perdido? E por que será que os números, né, as estatísticas em relação ao peso, ao ganho de peso das pessoas, elas não mostram isso? Né? Será que as dietas realmente estão funcionando? Por que as pessoas não se mantêm magras, então? E agora há pouco eu mostrei para você o artigo que falava da ineficácia das dietas. As dietas, né, existe a indústria das dietas, que é um negócio bilionário, e é o único negócio que vende uma solução que, na verdade, não funciona. E o pior, você passa a acreditar que a culpa foi sua e não da metodologia que não funcionou. É possível que esteja passando algumas coisas aí na sua cabeça. Do tipo, tá, Nayara, mas a culpa foi minha de não conseguir manter a dieta porque eu que não tive força de vontade suficiente. Ou talvez você esteja pensando assim, esse negócio de comer intuitivo não funciona pra mim, eu preciso de regras rígidas, porque senão eu não sei comer certinho. E é possível que você esteja pensando assim, mas se eu não fizer dieta, eu vou ficar livre demais e eu só vou comer besteira. Então eu preciso fazer a dieta porque eu preciso me controlar. E se você pensa, se você se identifica com alguma dessas frases que eu falei, você não está sozinho nisso. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre a metodologia e sobre o comer intuitivo, deixa eu te contar como que eu cheguei nessa maneira diferente, né, de se alimentar, como que eu parei de fazer dietas e também de prescrever dietas. Para começar, eu queria dizer que eu e você somos mais parecidos do que você imagina. Por quê? Eu já fiz dietas, eu também acreditava nas dietas e o pior, né, eu prescrevia também as dietas. Então eu quero compartilhar com você um pouco da minha história. E desde a minha adolescência eu falava pra minha mãe que eu queria emagrecer, que eu queria perder barriga. Eu fazia umas dietas loucas da minha cabeça, que cortava grupos alimentares, comia só carne e salada, aquela coisa toda. Só que a insatisfação, ela, né, sempre estava presente ali, e isso sempre afetou a forma como eu me relacionava com a comida. Eu lembro de eu ter tido uma anemia super forte por conta dessas dietas que eu fazia, assim, né, da minha cabeça, por conta própria. Enfim, e daí eu fui crescendo, essa insatisfação foi crescendo comigo, fazia uma dieta ou outra ali, e isso, de certa forma, né, não funcionava. Aí eu cheguei a cursar nutrição, entrei, adquiri todo o conhecimento técnico, né, para fazer uma dieta perfeita e calcular tudo certinho, só que eu não conseguia seguir isso. Isso, de certa forma, também me frustrava. E eu quero compartilhar com você agora que o fato de eu ter todo o conhecimento nutricional, isso aponta que o conhecimento nutricional, ele não é suficiente para mudar o comportamento alimentar. Mas eu não sabia disso naquela época. Eu mantinha o desejo de emagrecer, eu continuei com uma relação ruim com a comida, então eu tinha muitos pensamentos daqueles pensamentos dicotômicos de que a comida era boa e ruim, engorda, emagrece. Eu ficava julgando os alimentos o tempo todo, eu tinha medo de comer, eu ficava pensando como que esse alimento vai afetar o meu corpo, aonde que isso vai me engordar. Eu tinha muitas vozes na minha cabeça, narrando o tempo todo o que eu estava comendo e julgando esses alimentos. Eu lembro de uma vez que eu comi uma barra inteira de chocolate e eu fiquei muito desconfortável, eu fiquei muito mal. E isso, eu lembro que eu tentei vomitar, mas eu não consegui. Foi horrível. E eu fiz promessas de que eu não ia mais comer nenhum chocolate, mas é óbvio que essa promessa ela não era sustentada. E eu lembro que eu tinha duas amigas que elas comiam de tudo. E eu ficava, meu Deus, mas como assim, né? Elas comem de tudo. E o meu pensamento ainda era tão centrado e tão focado no peso, que eu falava assim, como que elas comem de tudo e elas não engordam? E hoje, de certa forma, eu consigo enxergar que, na verdade, elas eram excelentes comedoras intuitivas. E tudo isso continuou, eu me formei, eu comecei a trabalhar, eu comecei a atender. E quando eu comecei a atender, o primeiro lugar que eu atendi era numa academia só para mulheres. E à medida que eu ia atendendo essas mulheres, eu percebia que a maioria tinha começado a fazer dieta muito cedo, realmente de 13, 14, 15 anos.
E essas mulheres vinham de um histórico de dietas, de efeito sanfona, já tinham passado por vários outros nutricionistas, médicos, tomado remédio para emagrecer, enfim, e até mesmo feito cirurgia bariátrica. E o que essas mulheres tinham em comum é que elas estavam frustradas, elas estavam insatisfeitas com seus corpos, com seus pesos, e a maioria delas tinha um comer um tanto quanto conturbado. Elas tinham muita culpa ao comer, elas tinham medo de comer, elas se sentiam inseguras, muitas apresentavam descontrole e até compulsão alimentar, principalmente pelos alimentos que eram proibidos nas dietas, como os carboidratos e doces. E nessa época, eu atendia de uma forma bem tradicional. Eu prescrevia dieta para essas mulheres, eu passava horas calculando dietas, fazendo lista de substituições, só que com o passar do tempo, eu pude perceber que as dietas, eu entregar um papel para elas, não ajudava essas mulheres de forma alguma. E isso me angustiava também. De alguma maneira isso me intrigava e de uma forma até intuitiva eu comecei a perceber que restringir os alimentos não era o melhor caminho, não adiantava e eu não estava ajudando efetivamente essas mulheres. E ao longo dos anos atendendo, eu sempre fiz cursos, continuei estudando e foi aí que eu me deparei com a nutrição comportamental e fui apresentada a um novo jeito de trabalhar a nutrição, onde o foco não era uma folha de papel, muito menos caloria, e onde a restrição não era o centro do tratamento. E para mim isso foi transformador, tanto para a minha vida e para a minha relação com a comida, como também na minha abordagem no consultório e nos atendimentos com as minhas pacientes. E foi através disso que eu conheci o comer intuitivo e eu pude entender o impacto negativo que as dietas restritivas tinham na saúde física e mental das pessoas. E a partir de então eu me apaixonei por isso e comecei a aplicar isso na minha vida, na minha relação com a comida. Eu passei a ouvir mais o meu corpo e foi um processo que eu fui desconstruindo a mentalidade da dieta. Eu não tinha mais medo de comer, eu não apresentava mais descontrole diante do chocolate. E foi através dessa transformação assim tão incrível na minha vida pessoal que eu comecei a mudar minha abordagem no consultório também e ajudar as mulheres a melhorar a relação delas com a comida. E a partir do momento que eu ia apresentando essa abordagem também para as minhas pacientes, eu podia perceber que quando elas se libertavam, né, daquela necessidade de dietas, elas conseguiam equilibrar o comer delas, elas paravam de ter descontrole alimentar, paravam de sentir medo, sentir culpa, elas conseguiam comer de uma forma mais equilibrada, colocando sim os alimentos que elas gostavam também na rotina delas e parando de viver em restrição alimentar. Era maravilhoso ver que ao parar de fazer dietas, todo aquele sentimento de culpa, os exageros alimentares, as compulsões, os medos e também até algumas frustrações, elas iam embora. Bom, e agora eu quero que você saiba o porquê que eu decidi dividir isso com você. É porque eu desejo que mais mulheres se libertem dessa prisão que é fazer dietas e saibam que existe um outro caminho, um jeito diferente de se relacionar com a comida, sem culpa, sem medo, sem exageros frequentes, de uma forma mais equilibrada e com prazer. Eu realmente quero que as mulheres parem de se sentir frustradas em relação à alimentação e aos seus corpos e vivam uma vida liberta das dietas. A verdade é que a prescrição de dietas restritivas faz com que você se torne insegura em relação a você mesma. Faz com que você acredite que você não sabe o que você deve comer, quanto comer, quando comer, o que comer, né? E ela te dá uma falsa sensação de segurança, né, e de controle, porque por um determinado período você realmente consegue se controlar. Mas a consequência disso é que ela te torna insegura em relação ao teu próprio corpo, em relação aos teus sinais internos. Quem pode conhecer melhor o teu corpo do que você mesmo? Mas daí você não acredita muito nisso, vai, volta a fazer dieta, emagrece, depois engorda tudo de novo.
e daí você acha que a culpa foi sua e volta a fazer a dieta e vive nesse ciclo de frustração do efeito sanfona, que nada mais é, na verdade, a consequência das dietas restritivas. Então, o que eu quero te dizer é que você não precisa fazer mais uma dieta. O que você precisa, na verdade, é se libertar da mentalidade da dieta, é reaprender a ouvir o seu corpo, é entender os reais motivos que te levam a comer, é entender o que é a sua fome física, aprender a respeitar a tua saciedade e também reaprender a comer com satisfação. E talvez você me pergunte assim, mas Nayara, se eu comer intuitivamente, eu vou conseguir emagrecer? Bom, o que eu tenho para te dizer é assim, o emagrecimento, ele pode ser a consequência do comer intuitivo. Você vai emagrecer? Eu não sei te dizer. Eu não tô aqui para te prometer um emagrecimento definitivo. Eu tô aqui para te ajudar a melhorar a tua relação com a comida. Então, deixa eu te explicar como que a maioria das pessoas, né, em especial as mulheres, tendem a resolver esse problema, se é realmente que isso é um problema, da forma sempre tradicional. E aqui eu quero falar para você sobre o ciclo das dietas, né? O ciclo de insucesso, o ciclo de fracasso das dietas. E eu também vou falar sobre as consequências emocionais e metabólicas que a prática de dieta te causa. Normalmente, a dieta começa a partir de uma insatisfação corporal. E há inúmeros motivos que podem te fazer estar insatisfeita, né, com o seu peso, desejar emagrecer. Um deles é um padrão de beleza, né, inalcançável, que quer colocar todas as mulheres numa única forma corporal. Enfim, promessas de emagrecimento, né, fácil, ou de tudo aquilo que está por trás de quando você emagrecer, né, o quanto que você vai se sentir melhor, vai melhorar a autoestima, você vai ficar mais feliz quando você for magra. E essas são algumas possibilidades aí, mas são inúmeros os motivos que te levam à insatisfação corporal. E diante disso você começa uma dieta, seja ela restritiva em relação a grupos alimentares ou a quantidades, tá? Algum tipo de restrição vai acontecer. E você, de certa forma, começa a perder peso, né, por conta disso. E à medida que você perde peso, você vai ficando feliz, animada, você começa a ser elogiada por conta disso. Só que depois, de certa forma, começa a ficar um pouco difícil de manter a dieta, né? Você já começa a ficar um pouquinho mais desanimada, é difícil resistir às tentações, né? E, de certa forma, isso começa a tornar a comida um problema na sua vida. Muitas vezes, ocorre até uma obsessão, né, com a comida, com o corpo, com o peso. Começa a ter medo de comer, começa a se sentir culpada por comer aqueles alimentos que você gostava, né? Começa a confundir a questão de ter o prazer em comer com a culpa. E isso também te leva a ter pensamentos de 8 ou 80. Por exemplo, você vai e come um bombom, ou você vai comer um pedaço de pizza, e daí você pensa e fala, putz, eu não devia estar comendo isso, só que já que eu comi, então agora, né, eu vou chutar o balde e eu vou comer um monte. E esse pensamento do já que começa a te levar a exageros alimentares frequentes, em alguns casos até a compulsão alimentar. E por vezes você sente vergonha disso, você começa a se sentir culpada por conta desses exageros, né? Não é algo confortável para você, existe uma sensação de fracasso e você já não estava mais tão animada e desiste da dieta. E claro, como consequência da desistência dessas dietas, o teu peso volta a aumentar. Mas é importante citar aqui que esse aumento de peso, ele também é uma consequência à restrição alimentar, tá bom? Eu já vou falar mais sobre isso. E devido ao aumento de peso, ao reganho de peso, né? Você também se sente culpada, você se sente fracassada e tem vergonha disso ter acontecido. E a insatisfação corporal aí continua e novamente você entra no ciclo das dietas, né, com essa promessa de que o emagrecimento vai acontecer e que dessa vez vai dar certo. E agora eu quero falar sobre as consequências das dietas, né, as consequências metabólicas, começando por elas. Então existe uma desregulação do apetite, tá?
existe uma alteração da percepção de fome e saciedade, você para de confiar no teu corpo, você para de confiar nos sinais internos que o teu corpo te manda, né? Ainda mais no ritmo frenético que nós vivemos hoje, faz com que você tenha ainda mais dificuldade de olhar para dentro de si e reconhecer esses sinais. E ocorre essa questão também da redução do metabolismo, como eu falei, que isso também vai contribuir para o reganho de peso. Porque toda vez que você faz uma dieta restritiva, quando você perde peso, não necessariamente você perde gordura. Você perde também massa muscular. E o músculo, ele é o teu tecido metabolicamente mais ativo, é aquilo que deixa o teu metabolismo mais ativo. E por conta dessa redução de massa muscular, o teu metabolismo vai ficando cada vez mais lento. E além disso, quando você reganha o peso, você reganha na forma de gordura. Dificilmente você reganha esse peso na forma de massa magra. Já a gordura, ela não é um tecido metabolicamente ativo, né? Então, essa redução de massa magra, esse aumento de gordura corporal faz com que o teu metabolismo vai ficando cada vez mais lento. Então, se você já fez várias dietas, você não responde da mesma forma que você respondia às primeiras dietas. É isso por conta dessas alterações metabólicas. E além disso, os exageros alimentares e episódios de hiperfagia, que é comer muito, eles também são consequências metabólicas fisiológicas à restrição, não é só uma questão psicológica. E aqui, as consequências emocionais também da prática de dietas, você começa a comer mais em resposta às suas emoções, até mesmo, por exemplo, quando você pode ficar mais ansiosa, né, porque você tá de dieta ou porque você precisa perder peso, e isso leva você às vezes a comer mais. Existe um desejo aumentado pelos alimentos que são proibidos nas dietas, principalmente carboidratos e doces. Começa a desenvolver pensamentos dicotômicos de pode, não pode, é bom, ruim, engorda e emagrece. Isso leva você a ter medo de comer esses alimentos que você julga que são errados, te leva a ter culpa ao comer, e a culpa, por incrível que pareça, faz com que você coma mais, né? Então pode também piorar e aumentar os episódios de exagero, de hiperfagia, e também aqui como consequência emocional, as dietas, pode ocorrer, né, as compulsões alimentares, e a compulsão, né, aqui, tanto na questão de hiperfagia, exagero, a compulsão, ela não é só uma consequência emocional, mas também fisiológica à restrição alimentar, ok? E você também desenvolve crenças negativas, não só a seu respeito, como a respeito também dos alimentos. E para finalizar aqui essa parte do vídeo, eu quero deixar com você um trecho de um livro que chama Tirania das Dietas, que diz o seguinte: somos uma cultura em busca da dieta perfeita, e como prova disso, há uma porção de pessoas infelizes e inseguras por aí. Precisamos repensar, retomar uma abordagem simples, mas somos distraídos e seduzidos por promessas de resultados rápidos e milagrosos. Perdemos peso rapidamente, voltamos a engordar, então partimos para a próxima solução mágica. Essa é uma fórmula alimentada pela indústria da dieta para manter as pessoas gordas. Quem fala isso é a Louise Foxcroft, desse livrinho aqui, A Tirania das Dietas. Bom, mas eu já falei demais nesse vídeo, o tempo que eu estipulei pro vídeo aí já tá estourando. E nessa aula eu falei um pouco sobre os riscos, né, das dietas restritivas, e existe uma outra forma de você se alimentar, que é através do comer intuitivo. E na próxima aula eu vou falar com você sobre como esse ciclo, né, de frustração das dietas interfere na tua fome, na tua saciedade, na tua satisfação, e isso pode fazer você comer ainda mais. Mas antes de sair, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa primeira aula. Se você tem alguma dúvida, escreva também. Eu pessoalmente vou ler e responder todos os comentários. E se você gostou, aproveita para chamar aquela sua amiga também para participar dessa segunda semana Liberte-se das Dietas. Um beijo e até o próximo vídeo.